Del House é o meu desenho favorito. E esse vídeo aqui é tipo uma homenagem a esse desenho que eu amo tanto. Eu vou comentar da história, dos personagens, das mensagens e tudo que esse desenho tem a oferecer. Porém, como nem todos são flores, eu também vou falar sobre algumas polêmicas e problemas que pra mim acabam impactando o desenho de alguma forma. Esse vídeo aqui foi sem dúvidas o que mais demorou pra fazer do canal, o mais longo e o que deu mais trabalho até agora. Então tenta ficar até o fim, por favor. Se gostar, deixa o like aí pra me dar aquela força e mais engajamento. Lembrando que tudo que eu falar é só minha opinião e tudo bem você ter uma opinião diferente. Conta a sua experiência aí nos comentários com esse desenho e tal. Enfim, senta aí, ajeita a coluna, pega alguma coisa pra comer e vamos lá. Antes da gente realmente começar a aprofundar tudo sobre o desenho, vamos relembrar do que se trata ele. Del House é um desenho criado pela Dana Terrace, exibido pela Disney, que teve sua estreia em 2020. É um desenho que conta uma história de uma garota que não se encaixava na sociedade e acaba indo pro mundo de demônios. É bem normal, graças a Deus. Uma adolescente tropeça em um portal para um reino mágico, onde faz amizade com uma bruxa rebelde. Enfim, a história conta a jornada da Luz Noceda, que ela começa a ter aventuras nesse reino mágico aí, que são as Ilhas Escaldadas, aprendendo magia e conhecendo pessoas. E é assim que a gente entra no mundo da Casa Coruja. Desde 2020, Del House foi o melhor desenho lançado, pelo menos pra mim. É um desenho que tá no meu top 3 há bastante tempo, um feito que nunca aconteceu antes. Na Disney, pra mim, ele é o melhor desenho lançado, mas às vezes eu fico em dúvida entre ele e Gravity Falls, mas enfim. Esse vídeo vai abrir portas pra eu fazer mais vídeos assim, falando de diversos desenhos. Isso porque eu não pretendo ficar comparando Del House com, sei lá, Steven Universo ou alguma coisa assim, pois cada um tem seus pontos bons e ruins e, sendo sincero, eu ainda não decidi qual é melhor pra mim, porque os dois são incríveis, enfim. Nesse vídeo eu vou esclarecer porque eu acho Del House tudo isso, já que já me questionaram muitas vezes sobre isso. Saibam que eu não vou poupar elogios pra falar desse desenho, mas também onde tiver problema não vou passar pano. Enfim, vamos começar. Acho que antes da gente falar dos personagens e analisar a história, eu quero falar sobre o quanto esse desenho trabalha bem no peso e na questão visual em si em diversas situações. No geral, a animação desse desenho eu considero média, a maioria do tempo. Não chega a ser terrível, mas também na maioria do tempo é uma animação simples. E isso não é um problema, principalmente na primeira temporada, que o negócio ainda não é tão sério e afetado. É tranquilo o estilo de animação ser mais simples. O traço pra mim é bem marcante, eu acho bem bonito, pra falar a verdade, esse traço mais cartunesco. Mas gente, ao mesmo tempo que a animação a maioria do tempo seja simples, como eu estou falando, a animação em momentos específicos, ela consegue ser bem fluida e bonita, e consegue se superar. Não só de luta em si, mas em momentos que precisam de um peso maior e um sentimento maior, eles deixam a Disney falida, conseguindo deixar a animação impecável. Tudo isso faz com que nos momentos cruciais a animação não deixe a desejar e tudo fica mais bonito de se ver, deixando um peso bem maior. Não é só isso que o desenho usa visualmente para deixar tudo melhor. Eu posso falar também da trilha sonora, que eu acho bem legal, mesmo que depois de ver Arcane, Stranger Things e outras coisas aí, eu não consigo achar todas as trilhas sonoras legais, mas eu acho a trilha sonora da Casa Coruja incrível, principalmente os remixes que eles fazem direto da abertura. Outra coisa que eles sabem usar muito bem são a paleta de cores, as cores em si. Teve uma época que eu tava muito vidrada nesse desenho e tudo que eu vi era relacionado a ele. E tinha uma espécie de edição que tinha no Shorts do YouTube que era tipo Del House is green, red, yellow e várias outras cores. E isso me fez ver que o desenho também usa a paleta de cores muito bem, tipo roxa quando tem um ar mais misterioso e sombrio, o vermelho aparece quando tudo parece estar perdido, tipo naquela parte lá do Belos no final da segunda temporada. E tudo isso eu só fui perceber depois que eu acabei, e é outro detalhe que dá um ótimo efeito. Tudo isso que eu falei juntamente com a própria vibe misteriosa das Ilhas Escaldadas, que por onde tudo não é o que parece, e que mesmo seja um mundo mágico é bem perigoso, que inclusive dá uma vibe bem mais de terror pra esse desenho, dá um efeito muito bom e animação que ao mesmo tempo que é algo simples se torna algo incrível quando necessário. Bem, eu não vou me estender muito, até porque eu nem sou profissional nesse tipo de coisa, eu só tô falando aqui algumas coisas que me chamaram a atenção, mas é isso aí. E dito isso, agora vamos começar a analisar a série em si. Del
House é aquele tipo de história que começa simples e depois começa a ficar complexa e aprofundada. Inicialmente era para ter 3 temporadas com aproximadamente 20 episódios, mas graças à Disney que cancelou o desenho só teve 3 episódios na terceira temporada. E se prepara que eu ainda vou reclamar muito da Disney nesse vídeo. Maldito seja, rato da Disney. A primeira temporada aparenta ser a maioria filler, mas ela é muito importante, até porque é nela que ocorre a apresentação dos personagens e do mundo mesmo. É a temporada que mostra as Ilhas Escaldadas vivendo em seu tempo de paz, em seu tempo normal antes de tudo acontecer. Apresenta os mistérios que logo iam ser muito importantes e mostra o arco inicial de personagens como a Luz, a Emmett e a Eda, que futuramente iriam evoluir bastante. Eu ainda vou focar em cada personagem desse vídeo, então paciência aí. Sem dúvida, os episódios que mais me marcaram na primeira temporada foi o primeiro episódio onde tudo começou, o episódio Falha na Comunicação, que mostra os irmãos da Emmett também trabalham na questão do bullying, nas influências, etc. Eu também amo o episódio da dança por motivos bem óbvios. Os episódios finais também foram incríveis e a luta da Eda versus a Lilith sem dúvidas foi perfeita. A animação é sensacional. A segunda temporada as coisas começam a ficar tensas. Introduz o Hunter, que sem dúvidas é um dos melhores personagens, começa a mostrar o passado do Belos, e sim, aquele plot do Belos ser vilão e a Luz ser culpada de tudo me afetou demais, eu nunca imaginei. Enfim, o arco do King é um dos meus favoritos, porque o King é um fofo mesmo, e é nessa temporada que começam as consequências e os mistérios começam a ser revelados. Até que no final de tudo dá errado, e assim começa a terceira temporada. A terceira temporada, que foi encurtada nesse caramba, só tem 3 episódios de 40 minutos em média. O primeiro episódio é muito bom, a animação como sempre incrível, eu amei ver a interação do pessoal no mundo humano. É claro que eu queria ver mais, porém culpem o rato por isso. Gente, a Camila é perfeita. E os personagens todos estão precisando de terapia. O Hunter chorando até me quebrado demais, não supera até hoje. O segundo episódio eu achei paia. Na real é interessante tudo, ver como é que Side ficou, mas não precisava de um episódio todo só pra isso. Sei lá, eles poderiam ter focado em outras coisas e o segundo episódio foi o menos interessante. Ele só serve de ponte mesmo e poderia ser bem melhor. Mas ainda assim eles fizeram um milagre com o que tinham. O último episódio, eu não tenho palavras, é perfeito. Eu posso muito bem reclamar do sacrifício da Luz por ser bem forçado e previsível e que ela iria ressuscitar de todo jeito, mas gente, é um clichê mesmo e eu não acho ruim. Não tenho peso no sacrifício dela, mas foi necessário em um momento de fraqueza. O coletor, virado bem, só pra dar espaço pro Belos, ela era algo necessário por causa do tempo que eles tinham. Ficou forçado? Um pouco, mas eu também não vou julgar porque a culpa é do rato da Disney. A história pode até ter ficado arrastada, mas de novo, maldita seja a Disney. A animação da Luz Titã e a Eda com o Rain pisando nos destroços do Belos, que aliás ele tava bem assustador, é algo muito satisfatório de se ver e eu amei esse final. O time skip, todas as minhas crianças estão lindas e sim, não tem como não amar o fim dessa série. Foi incrível mesmo e com tão pouco eles conseguiram fazer algo muito incrível e eu fico muito feliz com isso. Bora começar a falar da evolução dos personagens, que basicamente todos eles têm camadas, sem exceção. Então vamos começar a falar sobre cada um deles. Luz. A Luz é uma das personagens com um dos desenvolvimentos mais demorados, até porque é basicamente a série toda mostrando a evolução dela. Bem, no início ela era uma menina que não sabia socializar, porque ela era bem diferente das outras crianças, como ela, e por isso ela era excluída. Ela era toda nerd otaquinha doida que vivia no fundo de fantasia. Ao chegar nas Ilhas Escaldadas, ela realmente pensou que seria mais fácil para ela se encaixar naquele lugar, além da ideia besta de ser a humana escolhida para ser uma bruxa e viver naquele lugar. Ao longo do tempo, ela percebe que a jornada não era tão fácil, acaba tendo muitas dificuldades, mas pelo menos arranja uns amigos tão estranhos quanto ela. Após se meter em muitos problemas com essa ideia de ser escolhida na cabeça, ela acaba percebendo que nem tudo será como ela deseja e que ela não é escolhida coisa nenhuma. Qualquer um poderia ter passado naquele portal. Nisso ela cresce e se torna uma pessoa disposta a aprender. Mas não é por isso que ela é uma pessoa perfeita. Mesmo sendo protagonista, ela é a personagem que mais faz besteira nesse negócio. Inclusive é um ponto alto de Del House, que tipo, mesmo ela sendo a protagonista, mesmo ela sendo a Bam, ela não é perfeita. Aprender magia não é fácil, enfrentar os problemas da vida real também não é. A partir da segunda temporada que ela descobre que depois daquela viagem no tempo que ela fez, ela acabou fazendo com que o Bel se tornasse aquele bicho feio, no caso o Philip, né, antigamente,
o coletor foi liberado e várias outras coisas que acabaram ocasionando aquele caos que estava nas Ilhas Escaldadas. Era culpa dela e ela ficou muito mal com isso. E todo esse peso e essa culpa faz com que a Luz, ao invés daquela criança alegre e bobinha, se tornasse uma pessoa muito mais séria e preocupada. E durante todo o tempo dela na Terra, ela queria voltar porque ela se sentia culpada por tudo aquilo e queria consertar, ao mesmo tempo que ela estava se negando a voltar porque ela podia estragar tudo de novo. Aquilo afetou a personagem demais e toda essa situação é bem identificável, pra falar a verdade. Tanto que na terceira temporada ela se sacrifica por causa de toda essa culpa que ela sente e toda a lição que ela dá pro coletor por causa dessa evolução e aprendizado que ela teve ao longo do tempo. Então, após que tudo se resolveu, ela se tornou uma pessoa melhor e assim tem um dos melhores desenvolvimentos da série, Emmett. Cara, essa aí é uma das mais marcantes. Nem parece que ela foi dessa otária aqui pra essa perfeição. Mas ok, vamos começar a falar dela. A Emmett sempre foi a popular e a melhor aluna da X-Side, mas toda essa perfeição é só fachada mesmo, porque a coitada sofria muitos problemas com a pressão da família e ela escondia isso de todo mundo. Ela andava com gente que não queria, no caso a Bocha, eu odeio essa menina, fazia coisas que não queria e vivia de aparência. Até que apareceu a Luz pra salvar a menina dessa situação. A Emmett começou a gostar da Luz e queria evitar isso a todo custo, porque a Luz era humana e ela era uma Blight, basicamente a bambambam de todas as Ilhas Escaldadas. Mas ao longo do tempo, o inevitável foi acontecendo e a Emmett foi se aproximando da Luz e ao mesmo tempo se reaproximando dos antigos amigos dela, que no caso era só o Willow, que tinha inclusive se afastado dela por causa da família, e isso foi um arco bem da hora, pra falar a verdade, de se acompanhar. A Emmett foi melhorando aos poucos e foi virando ela mesma, sabe? Que antigamente ela era tipo, se fingia ser alguém que ela não era. Os próprios irmãos dela foram melhorando também e apoiando ela. Chega um momento que a Emmett pinta o cabelo, isso é um marco, até porque ela só tinha cabelo verde por pressão de ser uma Blight, que eles tudo tinha cabelo verde, e da mãe dela principalmente, que era uma pobre fóbica e a pior personagem desse desenho. Ela enfrentou a mãe, defendeu a Luz e enfim tomou coragem para ser independente da mãe. Até o pai da Emmett foi viver a vida porque também sofria nas mãos da Odalia, e junto da Emmett a família toda dela mudou para melhor. Um desenvolvimento incrível também, e graças à Luz elas meio que cresceram juntas, mas enfim, eu falo dessas duas juntas depois. Willow é aquela típica personagem boazinha que ajuda todo mundo quando precisa. Desde o início ela é apresentada como alguém preocupada que sempre tenta apoiar os amigos quando a coisa fica difícil. Ela é como se fosse apoio emocional de todo mundo. Quando geral precisa de terapia, eles sempre recorrem a ela, pois ela é otimista e a base pra todo mundo se manter bem. Tipo, ela ajudou o Gus na infância quando ele sofria bullying e assim ele se tornou alguém melhor. Fica claro que ela sempre coloca a necessidade dos outros acima das necessidades dela. E é bem raro ver ela alterada, já que ela é sempre a otimista que quer que todo mundo esteja bem. Mas até quando isso é saudável? O real desenvolvimento dela acontece na terceira temporada. Quando eles voltam para as Ilhas Escaldadas, ela literalmente vê o coletor transformando os pais dela em fantoches. E tipo, isso seria bizarro para qualquer um, mas ainda assim ela tenta se manter bem. Ela quer salvar os pais dela e já tava mal há bastante tempo por ter ficado longe deles, mas sempre tentando esconder isso, já que tava todo mundo passando por um momento difícil e ela era a base que queria ajudar todo mundo. Mesmo que o pessoal entendesse que ela não precisava ser otimista o tempo todo, ela sentia que tinha essa obrigação e carregava esse fardo. Até que chegou um momento que os poderes dela se descontrolaram e ela tentando dizer que tá tudo bem, porque tipo, ela não queria assumir que tava mal, mas na real ela tava muito mal. Até que o Hunter vai lá e apoia ela, dizendo que não tá tudo bem e ela não precisa ser assim o tempo todo. Ela pode chorar e que tudo vai se resolver. Sério, o Hunter e o Willow é fenomenal. A Willow entende e só coloca tudo pra fora, assim, deixando todo aquele fardo e entendendo que pra os outros ficarem bem, ela tem que estar bem também, em primeiro lugar. E não adianta esconder o tempo todo os sentimentos. Além de que nem sempre o otimismo pode resolver as coisas. Nisso ela teve um desenvolvimento bem da hora e que passa uma lição muito necessária. A Willow é uma ótima personagem. Gus. O Gus é um caso complicado, porque o arco de evolução dele e o desenvolvimento dele no geral foi cortado por causa do cancelamento. Já até fiz vídeos disso no canal. Mas ainda assim ele tem uma evolução interessante. O Gus era um aluno prodígio, pra quem não sabe. Tipo, ele era muito inteligente e habilidoso. Mas por ironia a isso, ele escolheu o Coven considerado mais fraco pelas outras pessoas. O Coven das ilusões. Ele foi inclusive julgado por isso, mas no fim ele conseguiu amigos que apoiavam essa decisão dele e tipo, ele acabou se superando em algo que é considerado fraco pelas outras pessoas. Tem outro lado interessante dele, que é que ele tem medo de continuar sofrendo por conta dessa habilidade dele. E ele tem um episódio que ele começa a andar com o pessoal mau alimento e pelas influências e tudo mais, ele acaba tentando esconder que a única habilidade dele é a de ilusão. Mas no fim ele aprende que aquele pessoal era ruim e valorizou a habilidade dele.
dele, assim. É basicamente isso que eu consegui achar na evolução dele, já que ele é bem subestimado do desenho e o arco dele foi cortado, mas enfim, é isso aí. Hunter, ele é um personagem com um dos desenvolvimentos mais interessantes na minha visão. O Hunter era o menino ajudante do Belos que basicamente queria conquistar a confiança dele. No caso, ele era o guarda dourado. Até que em uma missão em específico, ele teria que arranjar um pessoal pra virar da guarda também, pra ele provar o seu valor pro Alastro, mas aí nisso ele conhece a Willow, o Gus e uma galera que ele acaba gostando e participam até de um torneio. O Hunter começa a gostar deles e acaba que defende eles e entende o que é amizade, que o coitado nunca tinha experimentado. Depois ele descobre o que o Belo fazia junto com a Luz e descobre que tudo isso era tudo que ele acreditava era uma mentira. Imagina, meu Deus. Nisso ele começa a ter uma crise de identidade, sabendo que ele é só um clone entre vários clones do irmão do Belos que já haviam sido criados. Ele vai morar na X-Side escondido e demora muito pra se adaptar, mas acaba que ele vira amigo do pessoal e enfim é aceito. Mas se você pensa que ele ficou bem depois disso, todos os acontecimentos fizeram com que o menino ficasse traumatizado, coitado. O moleque vive com crise de pânico e ansiedade e ao longo da terceira temporada ele vai entendendo que agora ele tem uma família e que tudo vai ficar bem. Um ponto da hora que eu acho no Hunter é que mesmo que ele, depois de tudo que fica bem pro lado dele, entre aspas, ele ainda sofre com as consequências de tudo que aconteceu. Bem, eu citei apenas o desenvolvimento da turminha principal, mas tem diversos outros personagens que têm desenvolvimentos interessantes, como a Ada, que grande parte da evolução dela consiste nela entendendo o significado de família e a responsabilidade disso, mas também temos outros pontos, como ela tentando fingir manter as aparências na frente do seu pai, ou até mesmo essa maldição, que faz referência a doenças reais que realmente pessoas sofrem com isso. Também temos o King, em sua jornada de acontecimento, temos Rainy, ou até mesmo a Lilith com a sua evolução. Até o Belos tem um desenvolvimento incrível, uma construção de personagens muito da hora. Além disso, tem um desenvolvimento dos personagens em conjunto, tipo a Luz e a Emmett, a Ada e Rainy, Willow e Hunter, todos eles evoluem aos poucos juntos, principalmente a Luz e a Emmett, que é simplesmente o melhor desse desenho. Todo esse desenvolvimento de personagem e história juntos, Dollhouse tem toda uma visão e mensagem que ele quer passar. Na real, não é uma única mensagem, que assim, como diversos desenhos por aí, ele passa uma lição necessária ao longo de um determinado episódio ou arco. Isso não é muita novidade, mas na minha visão, a primeira temporada trabalha bastante nisso, que fala sobre medo, receio e até questões mais sociais, como bullying e influências. A segunda temporada também trabalha nisso, mas como tem muita coisa acontecendo, acaba não sendo tão claro. Mas Dollhouse no geral fala sobre pertencimento, sobre algum lugar ou alguém especial que você pertence. Essa é uma frase muito marcante do desenho. Os estranhos têm que ficar juntos, que é bem identificável para muitas pessoas, incluindo eu. Tem muitas frases que dá para refletir nesse desenho, como a famosa frase da Ada sobre seu escolhido. Os paralelos e todo o carinho que eles trabalham na série com cada tema que eles apresentam é algo que se encaixa tão bem que faz com que a gente se inspirar e tipo, graças a tudo isso eu me apaixonei por esse desenho, sabe? Toda essa lição de vida e essa vibe dele eu achei diferente. Acabou sendo muito especial pra mim. É um desenho que me ajudou muito e eu sou muito agradecida pela existência dele. É real uma pena esse desenho não ter sido metade do que ele poderia ter sido, já que graças à Disney que cancelou, encurtou e impediu diversos acontecimentos na obra, infelizmente ele não teve todo o seu potencial que ele poderia ter tido. Se você não sabe, antes de ser essa versão que a gente conhece, Dollhouse teve muitas ideias descartadas e interessantes, sem contar os mistérios que provavelmente nunca serão resolvidos. Inicialmente, a criadora de Dollhouse gostava de programas de terror e queria criar uma série voltada para o público mais aborrecente. Demorou bastante para ela mudar todo o seu traço detalhado para algo mais simples, e assim chegamos na versão beta, que inclusive tem diversas comics e animações feitas por fãs que são realmente muito boas. Sem dúvidas iria ser algo bem mais sombrio, já que eu duvido muito que ela carregaria um bastão de beisebol de enfeite. Os humanos e o pessoal da outra dimensão ainda não tinham diferença, já que só depois que surgiu a ideia das orelhinhas serem diferentes. Bem, o traço foi mudado muitas vezes, eu acho que o personagem mais afetado foi o King. Antes o conceito era ter vários mundos, que depois foi mudado para só um mundo mesmo, o mundo dos humanos e o mundo dos demônios. A Ada iria ser controlada pelo governo e a Lilith exerceria um cargo muito mais abaixo do que a gente vê na série. Além das duas já terem a capacidade de mudar de forma, como mostrado no piloto. A Luz iria para as Ilhas Escaldadas por causa da Emmett, já que a menina fazia intercâmbio na Terra. A ideia de que eles precisavam de uma humana para sugar o sangue ou sei lá o que era bem presente, mostrando que a série seria muito mais hostil. Enfim, são muitas ideias descartadas que resultaram no que conhecemos hoje. E eu acho bem interessante explorar essas versões perdidas. Ok,
agora vamos começar a falar sobre assuntos mais polêmicos, podemos dizer assim. Todo mundo sabe que a Disney cancelou The House, isso é um fato que até hoje não superei. O motivo que a empresa deu foi que o desenho não se encaixa nos padrões da Disney. O porquê, você se pergunta? Bem, a representatividade no desenho foi o principal motivo aparente do cancelamento, e também por causa dos temas mais sérios e sombrios que eles estavam abordando aos poucos. Mas acho que o principal motivo foi realmente o puro preconceito com a série e o que ela aborda. O cancelamento impactou o desenho de forma direta, já que a história ficou arrastada, diversos arcos e desenvolvimentos tiveram que ser retirados, vários acontecimentos tiveram que ser encurtados e isso afetou muito a experiência com o desenho. Eu acho que o principal problema que acabou afetando a imagem do desenho é a comunidade dele. Deixa eu contextualizar pra vocês. O desenho tem uma história, personagens e diversas mensagens que podem nos ajudar a entender diversas lições e coisas realmente necessárias. Porém, uma parte da comunidade desse desenho gosta de ignorar tudo isso e se importa com algo que é meio que desnecessário, podemos dizer assim, que não é o foco do desenho. O foco do desenho em nenhum momento é se aquele personagem é isso ou aquilo, e sim que ele inclui pessoas de todo jeito, de forma natural, mas a comunidade do desenho se importa mais com isso do que com o desenho quer passar em si. Vamos lá, desde quando os chips são mais importantes do que o próprio desenho. A influência desse pessoal é tão grande que tem muita gente que não dá chance pro desenho por causa disso, entendendo, até porque tudo isso dá a entender que o desenho se limita a isso. Eu já vi diversos vídeos, e não foi pouco não, de verdade. Eu até vi pessoas falando que o desenho tem muita lacração, e a real lacração é o que essas pessoas fazem e ignoram o resto do desenho que ele tem a oferecer. O desenho apresenta inclusão e representatividade de todos os jeitos, mas isso não é o único foco do desenho, entende? Vamos dar um exemplo aqui. Quando o Hunter estava sendo introduzido com uma história muito interessante, um desenvolvimento muito da hora, como eu falei anteriormente, o pessoal estava mais preocupado com quem o Hunter ia ficar, tipo, se ia ser com a Willow, a Luz, o Edric, inclusive até hoje nunca entendi esse lance do Edric. E isso não é um problema, mas se limitar só a isso e ignorar o resto da lição que o desenho dá, e isso afetar o desenho e a reputação dele, aí complica. Muita gente não assiste por achar que o desenho se limita a isso e tem esse tipo de lacração que, tipo, não tem, sabe? Enfim, é só uma parte da comunidade, até porque tem outra parte da comunidade que, na minha visão, faz comics e mantém o desenho vivo, e isso é muito bom, inclusive acompanho. E eu faço parte da comunidade de todo jeito, mas tem outro lado que gera polêmicas, é bem problemático pro desenho, pra reputação e também pra nossa própria experiência com o desenho, já que o povo fica vendo coisa onde não tem, e isso é bem triste, pra falar a verdade. Bem, eu acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar. Primeiramente, saiba que você é uma raridade e muito obrigada por assistir até aqui. É realmente muito importante sua presença até o final, e eu amei muito falar sobre esse desenho tão legal e tão importante. Enfim, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like aí, se inscreve pra me dar uma força, e é isso, até mais.